Pessoal, vamos dar início então à nossa webinar de hoje. Hoje a webinar ela vai ser para as regras de grupos, então vocês vão ver que a gente tem algumas novidades dentro das regras, a gente vai mostrar aí para vocês. Então, fazer uma apresentação rápida. Para quem não me conhece, eu sou a Tiare, eu sou da área de treinamento e vai ser um prazer aí trazer as novidades sempre que a gente vai estar tendo dentro da DeskB, através das nossas webinars. A gente tem uma colega também que sempre participa conosco, a Débora. Essa semana ela está, fora, então ela não vai participar hoje conosco, mas a partir da semana que vem ela já retorna. E como eu disse, hoje a nossa webinar está focada aí nas regras de grupos. Então a gente vai falar sobre a restrição espacial e a visualização Open Space. Vamos também ver sobre criação de grupos na restrição temporal. Como falei para vocês, tem novidade, tem algumas regras novas que acabaram sendo incluídas dentro da restrição. E vamos também ver sobre inclusão de usuários através da seleção e da importação, ok? Semana passada a gente falou sobre reservas de sala, então quem participou aí viu as novidades que tem, né, real time, que a gente trouxe uma novidade bem bacana para vocês. Hoje o nosso treinamento é geral, focado aí para a questão de grupos, e na próxima semana a gente vai ter aí o nosso treinamento de catering. Então, novo módulo também que foi lançado há pouco dentro da DeskB. E esse catering faz uma gestão prática e fácil aí para tuas áreas de eventos. Então, uma ferramenta bem aí bacana. Na sequência, quero trazer um pouquinho também, falar sobre o nosso programa Pollen, alguns já conhecem, para quem ainda não ouviu falar, é o nosso programa de indicação da DeskB. Então, toda vez que vocês indicam alguém, né, para a DeskB, vocês então cadastram essa pessoa dentro ali do nosso Pollen e cadastrando, vocês vão acumulando. Toda indicação revertida para a DeskB gera aí para vocês premiação. Então, é um processo muito simples, entrou, começou a indicar, cadastrou os indicados, revertido, vocês então são premiados e podem escolher aí os prêmios, né? Uma indicação convertida, uma Alexa, e eles são cumulativos. Quanto mais vocês indicam, mais vocês são premiados. Então, aqui um pouquinho de quem já participa e de quem já está sendo premiado com as indicações. E vamos seguir agora com o nosso webinar de hoje, que será aí, como eu falei, focado para os nossos grupos. Então, deixa eu só fazer a troca aqui, pessoal, para a gente poder. Ok. Vou compartilhar a tela com vocês inteira dessa vez. E vamos, então, começar falando aqui, como eu trouxe para vocês. Hoje o foco ele vai estar aqui nas questões de setor e open space para a gente reforçar, então, o que é uma reserva open space do que é uma reserva, então, setorizada. Sempre que a gente falar de setorização, isso vai ocorrer sempre dentro da nossa planta. Então, a setorização, ela deve ser feita nas posições dentro do nosso mapeamento. Posições que estão definidas aqui como azul, elas já trazem caracterizadas uma área de open space. E se a gente pausa, então, o mouse sobre essas posições, a gente já tem essa informação. O Open Space, ele é uma área que ele vai ser visualizado, ele vai ser reservado por qualquer usuário que ele não pertença a um grupo. Então, a visualização, ela é aberta para toda e todo colaborador ali que não faz parte de um grupo. Lembrando que o Open Space, ele também pode ser incluído e adicionado ao grupo, né? Tiare, desejo, então, definir regras temporais, mas aqui no escritório, a regra espacial, ela vai ser aberta, ela vai ser liberada para que possa ser, então, escolhida pelo seu usuário.
aí sim a gente também inclui isso dentro dos grupos. Então, o Open Space, ele vai ter essa característica de podermos deixar, né, que o nosso usuário, o nosso colaborador, defina e escolha a sua posição. Quando a gente fala de setor, a gente está falando de áreas restritas. Então, a setorização, ela fecha as posições e a gente determina essa área, essa região, para um determinado grupo de pessoas. Então, a setorização, ela é um processo simples de ser realizado. Ao clicar sobre uma posição, a gente, então, pode aqui digitar o setor que a gente deseja criar, selecionar e adicionar. Novamente, se a gente pausa, então, o mouse, ele já traz a diferença que a gente tem passando de open para setor. Vale ressaltar, pessoal, que se for uma área um pouquinho maior, vocês têm a facilidade de fazer a seleção. Então, a gente vai travar a mãozinha aqui, que não permite que a gente mexa na planta, então a planta fica parada, e eu seleciono a área que eu desejo. Se eu clicar com o direito, eu posso, então, adicionar. Como a gente já havia criado o Facilities, ele já vai estar aqui embaixo. Então, eu posso selecioná-lo ou posso, é claro, configurar e criar aqui um outro setor. Então, selecionei, salvei e a gente começa, então, a visualizar aqui os setores que temos. Dentro da planta, vamos mostrar para vocês como é que isso vai ser visualizado. Vamos pegar o usuário, vou pegar o Harvey aqui e eu vou remover ele de dentro do grupo geral. Vamos deixar ele como se fosse um colaborador, né, novo, recém-chegado na empresa, então ele ainda não faz parte de grupo, para que vocês vejam. E aí a gente vai trabalhar também com um colaborador que já está dentro de um grupo. Então a gente vai pegar a Jéssica, que é do grupo geral, e aqui então eu vou colocar para que vocês possam ver só os setores ou só o Open Space para vocês poderem também entender. Acho que alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal, pode perguntar. Ahn, tudo bem? Bom dia, Bom pessoal. dia, bom dia. Uma dúvida apenas. Quando eu vou realizar o cadastro do colaborador, eu já tenho como atribuir ele a um grupo diretamente ou só posteriormente ao Só cadastro? depois da inclusão do colaborador no painel. O primeiro Certo. processo é a gente sempre adicioná-lo ao Uhum. painel, tá? Feito isso, definido então o nome, e-mail completo e o tipo de perfil, né? Ele passa para dentro do painel e depois sim a gente faz essa atribuição dele, né, às tags, aos grupos e tudo mais. Show. Obrigado. Perfeito? Então, pessoal, vamos ver o Harvey, né? Lembrando que o Harvey, então, é um colaborador que acabou de entrar, certo? E aqui no nosso real time, o Harvey, ele já consegue ter a visualização do que é Open Space. Como eu expliquei, Open Space, então, é aquela área que até, né, colaborador vai poder visualizar se ele não faz parte, então, de um grupo. Então, o Harvey está vendo aqui, ó, todas aquelas posições que a gente definiu ali como Open Space. Percebam que a setorização que a gente definiu e que a gente, então, incluiu, ela passa a não ser visível, tá? Para que, então, o setor possa ser visualizado e reservado, a gente, então, dentro do grupo, inclui isso no setor, certo? Vamos trocar e vamos passar para a Jéssica, que a Jéssica estava dentro de um grupo, e a Jéssica vai ter basicamente a mesma, então, visualização que o Harvey, né? Acho que eu peguei a Jéssica, deixa eu ver se é usuário. Jéssica, tá como assistente geral. Ela tá com todos aqui, vamos mudar isso aqui também. Tá, tirar esses aqui, deixar só o open, tá? E aí a Jéssica vai ter a visualização também igual a que o Harvey tem, visualizando somente aquilo que é Open Space, tá? Se a gente, a partir de agora,
inclui, então, o nosso colaborador, depois de definido o que é open e o que é setor, dentro de um grupo. Então, aqui eu quero incluir esse colaborador para que ele tenha acesso ali ao grupo de infraestrutura. E aí, então, a gente passa a configurar e a criar os nossos grupos. Já temos um grupo geral, que dá acesso aqui, é Open Space, e a gente, então, pode configurar um novo grupo. Então, vou pôr de infraestrutura, vou salvar, e configurado, então, a gente começa dentro do grupo a definir as nossas regras espaciais e as nossas regras temporais. Vale ressaltar que configuração de grupo, pessoal, sem restrição espacial definida, ela vai seguir a regra do Open Space, então ela não faz sentido. A regra espacial, ela sempre deve ser selecionada e definida. Nesse caso, eu quero que apenas, como a gente está criando o grupo de infraestrutura, o acesso seja apenas para infraestrutura. Então, selecionei, salvei, aqui ele já passa a nos mostrar que a área de reserva deste grupo está destinada ao setor de infraestrutura. E abaixo, depois a gente vai começar a definir as nossas regras temporais. Vou aqui incluir, então, o meu colaborador que acabou de entrar, então vou adicionar o Harvey. Lembrando que, por dentro dos grupos, a gente vai fazer sempre uma inclusão manual. Então, eu vou digitando nome a nome de colaborador e vou, então, selecionando e adicionando. Depois a gente vai ver que existem maneiras mais práticas e rápidas de você fazer, e até mesmo se precisar reestruturar grupos, vocês vão ver que através da importação isso se torna mais prático. Então, adicionei aqui o Harvey, que está como colaborador dentro do grupo de infra, e ele, então, passa, né, a visualizar somente aquilo que é de infra. Então, se eu voltar aqui, realizar a troca, o Harvey, ok? Agora, o Harvey, ele passa a visualizar somente o setor que é de infraestrutura. Vale ressaltar que, no caso do Harvey, a gente já tem o Harvey aqui, ele tem uma mesa definida para ele. Então, se a gente clicar, a gente vai ver que já existe ali para o Harvey uma mesa atribuída. Então, além, tá, pessoal, da área de setor que está definida aqui por Harvey, visualizar, aquela área que vocês atribuem, tá, a um colaborador, independente do grupo que ele esteja e dependente da área espacial definida, ele também vai ver. Então, muitas vezes pode acontecer de você ter um setor em um determinado andar, e você ter atribuído o colaborador em um outro. E aí, no momento que ele for efetuar a reserva, ele vai ver a sua atribuição no andar que vocês incluíram e vai ter acesso também aos setores que vocês incluíram para o grupo dele. Então, é o que está acontecendo aqui com o nosso colega Harvey. Então, ele pode reservar tanto no espaço que está atribuído a ele, quanto nas posições aqui que tem dentro do grupo, vai, então, aqui definir o horário, e a gente, então, vai confirmar a reserva, e ok, reserva está confirmada, e a nossa restrição já espacial, ela foi definida. Ok? Depois de definido, então, configurado o grupo, definido a área de setores, a gente vai falar, então, sobre as nossas regras temporais. Entrando, então, no grupo, a gente vai ter aqui estação de trabalho, vamos ter sala, e como eu disse, a gente tem novidade aqui, entrou uma nova regra, na verdade, entraram duas este ano, né, regras novas, que é limitar o período para reserva e limitar o horário de início para reserva. Então, aqui começamos a definir a nossa regra temporal. Vale ressaltar, habilita-se somente aquilo que deseja utilizar, aquilo que não vai utilizar a gente deixa desligado. Então, aqui a gente começa a definir dias da semana,
A gente tem o nosso limitar o máximo de horas, então definir o tempo máximo de ocupação das estações. Em limitar o horário, a gente vai definir o horário de reserva nessas estações, que horário de início e horário de fim. Para quem não sabe, a recorrência é uma repetição, então vou habilitar para a gente poder falar um pouquinho sobre ela. Então, essa repetição, uma vez habilitada e definida quantas o colaborador pode realizar, é o colaborador que define se essa repetição ela vai ser diária ou se ela vai ser semanal. Temos também limitar quantidade de reserva por período, então vocês vão determinar quantas reservas podem ser realizadas por dia, por semana e por mês, lembrando que por dia é uma novidade também, anteriormente havia só semana e mês. Na sequência, a gente tem reserva expirada, então ressaltando que a reserva expirada é aquela reserva que não ocorreu o check-in, e aqui vocês definem quantas expirações um colaborador pode atingir ao dia. Atingido, então, ele fica bloqueado. Depois a gente limita o máximo de dias de antecedência. Pessoal, aqui daí entra aquela questão de, né, bom senso, de que se vocês estão dando uma permissão de repetição, é sempre bom ali, como boa prática, colocar também, né, um flag ali, para a pessoa não ultrapassar, não realizar reservas aí para daqui 2, 3 anos, sem às vezes nem fazer mais parte da equipe. Então, aqui vai permitir que a gente defina um prazo à frente para ser reservado. Limitar mínimo de dias de antecedência é fazermos a reserva com antecedência. Temos permitir estender a reserva, então, uma ferramenta fantástica, porque ela vai não só notificar o nosso colaborador de que a sua reserva está sendo, né, encerrada, como ela vai permitir que ele possa, então, estender por mais alguns minutinhos. Ressaltando que o permitir, ele só permite mesmo estender se não existirem outras reservas nessa posição. Então, minha reserva encerra às 18. O meu colaborador, outro colaborador, tem reserva às 18h30. Então, eu tenho ali um período que o sistema vai permitir, né? Não vai ser até às 18h30, porque ele considera também o tempo de tolerância do check-in. Então, ele vai permitir ser estendida com base no tempo de tolerância. Depois a gente tem aqui, pessoal, então, limitar o período para ser reservado pelo colaborador. Então, aqui a gente vai definir a hora de início e a hora de fim. Então, aqui eu vou determinar que o colaborador, por exemplo, só pode fazer reserva no período da tarde, das 14 até as 18. Agora são 10. Então, eu vou colocar no período da tarde para vocês verem que se eu entrar agora, o sistema não vai me permitir. E ainda posso considerar somente os dias úteis. Então, isso também conseguimos determinar, né? Eu não quero que aos finais de semana o colaborador faça reserva, quero que seja sempre com base no dia útil. Tia, mas eu tenho sábado e domingo. Se você ainda tem sábado e domingo selecionado e considerou dias úteis, vai valer os dias úteis aqui de baixo. Por último, a gente tem limitar o horário inicial da reserva. Então, aqui a gente vai definir a partir de que horário os nossos usuários podem iniciar as suas reservas. Esse a gente já vai habilitar para vocês verem. Vou fazer, então, uma reserva com base no período para reserva, para que vocês vejam. Determinamos aqui, ó, no card, então, ele está trazendo as informações daquilo que foi habilitado. E aqui, vamos em... Deixa eu só remover essa daqui, pessoal, para que a gente possa, então, né? Confirmei. E agora vamos em reservar. Vamos na estação. Já habilitou o botão de repetir, então aqui eu vou pegar para o dia 26. O meu horário ele já está trazendo aqui das 18 às 18. Eu posso realizar uma repetição aqui. Tá? E aqui eu vou em
planta. E aí, nesse momento, ele está trazendo a informação de que a nossa reserva não é permitido e que o horário ele vai das 14 às 18 horas, tá? Vamos trocar para vocês verem agora. Então, vamos fazer a troca. Vou pôr das 8 até o meio-dia. Vou salvar. E aqui, então, eu vou atualizar. Dia 26, e vou para a planta, e aí sim, né, como a gente substituiu a data, ele vai nos permitir, tá? Então, essa é uma ferramenta nova que entrou. A gente também tem essa outra, que é limitar o horário inicial da reserva, tá? Então, qual é o horário máximo de início da nossa reserva? Então, vamos colocar que seja o horário às 11 horas. Então, salvamos aqui, está definido, limite de horário de início. Agora são exatamente 10h26, e ao definirmos isso, vou escolher para o dia 27, vou para a planta, tá? Nosso horário máximo aqui, ó, é até às 11, então a gente está definindo que esses horários são até às 11, tá? Conseguir efetuar a reserva. Se eu troco, então, o limite de horário de início, e eu passo esse horário máximo de início, por exemplo, para as 9, tá? Determinei as 9, já passamos das 9 horas. Então, deixa eu só excluir a que a gente fez. Tá? Vamos em reservar, tá? Vamos pegar para hoje. Então, hoje, aqui a gente vai pôr 10h30 e a gente vai para a planta e, ó, o horário de início deveria ser até às 9. Então, o sistema não permite. Então, aqui, dentro do grupo, vocês vão definir, né, qual é o horário máximo que se pode reservar. Essa é uma ferramenta, pessoal, muito usada também, principalmente se vocês não querem, não desejam aí reservas de madrugada, né? Ah, Tia, a gente quer meio que bloquear um pouco essa questão do colaborador entrar muito tarde ou entrar na madrugada para conseguir efetuar a sua reserva. É uma forma de vocês fazerem com que os espaços reservados, eles sejam mais rotativos. Então, isso, né, vai bloquear, não permitindo aí que os colaboradores passem disso. Vale ressaltar que limitar o horário de início de reserva e limitar o período ele tem para a estação. A gente vai ter ele também apenas o limitar para as salas de reunião, então aqui vocês definem, né, o outro que é o limite de horário, de momento ele está só para a estação de trabalho. Deixa eu pegar outro ambiente para vocês verem também, que a gente tem também uma outra configuração que foi adicionada. Então, vamos salvar, vamos voltar no nosso grupo, ressaltando que todo o ambiente novo que vocês habilitam, configuram, ele automaticamente, ele já é incluso dentro do grupo. Então, eu quero que o infra ou eu quero que o geral não tenha estacionamento, a gente desliga isso dentro do nosso grupo, tá? Então, aqui dentro do grupo do estacionamento, por exemplo, a gente consegue também limitar o período para reserva, tá? Então, limitar, ele tá praticamente nos estação, sala, estacionamento. Para a estação de trabalho, a gente tem mais para limite de hora de início. Diferente que a gente tem aqui dentro desses 3 ambientes que eu estou trazendo, é em configuração. Então, lembrando que o primeiro botão, ele liga e desliga o ambiente que poderá ser reservado pelo colaborador dentro do grupo. Não quero estação, desligo, ele recolhe, certo? E aqui, então, a gente tem a aprovação,
pelo grupo, vocês substituem o tipo de check-in que desejam utilizar. Então, Tiare, queremos utilizar o transparente, quero um check-in sem QR Code. Essa configuração é sempre por dentro do grupo. E a gente tem a ferramenta de habilitar motivo. Então, a ferramenta habilitar, ela está para estação, ela está para as salas de reunião, lembrando que sempre que a gente habilita, o sistema pergunta se a gente deseja que a resposta seja opcional e obrigatória, e para os estacionamentos aqui, a gente troca, a gente não tem habilitar o motivo, mas a gente tem habilitar dados do veículo, certo? Então, através de habilitar os dados, vocês vão habilitar dentro do aplicativo a opção do colaborador cadastrar os dados do seu veículo. Então, habilita-se permitindo ser cadastrado pelo colaborador e no momento que ele efetuar a reserva de estacionamento, ele já seleciona o carro que ele utilizará para reservar. Percebam que na configuração para habilitar os dados, a gente tem a possibilidade de tornar a opção da seleção do veículo opcional ou obrigatória. Então, Tiare, quero que toda reserva ela já traga consigo a placa e o modelo do veículo. Tem que torná-la obrigatória para que isso ocorra. Pessoal, bastante cuidado com essa questão no momento que a gente vai habilitar os dados do veículo, principalmente se a gente está falando de mais de um grupo. Então, se neste grupo que eu tô, que o Harvey está, tá certo? Tem habilitado a questão de alguma regra dentro da restrição temporal. Porém, incluir o Harvey também dentro de outro grupo onde não existe essas regras, uma regra sempre vai se interpor sobre a outra. Então, sempre que vocês tiverem um colaborador em mais de um grupo ao mesmo tempo, verifiquem quais os ambientes que este grupo está contemplando, que essa pessoa está fazendo parte, quais são as regras, porque uma sempre vai se interpor sobre a outra. Então, aqui, por exemplo, colocamos aprovação, no de baixo não tem aprovação. Então, significa que, independente do grupo que ele tiver, vai ter aprovação. Em um coloquei, incluir dados do veículo, no outro eu não coloquei, então vai acabar pulando e não vai colocar os dados do veículo, isso vai ficar a critério daí do colaborador. Então, prestar bastante atenção com essas questões. Uma forma saudável da gente fazer isso, normalmente quando a gente está falando de estacionamento, é a gente separar. A gente configura um grupo de estacionamento, coloca o colaborador dentro e desabilita o estacionamento dentro dos outros grupos. Aí sim, eu posso ter o Harvey na infraestrutura e posso ter ele no estacionamento, que não vai causar atrito de regra. Ficou claro, pessoal? Alguém tem alguma questão que queira trazer aqui com relação aos grupos? Seguindo, então, pessoal, depois do grupo configurado, depois do grupo definido, a gente, então, em usuários, a gente pode e consegue, então, começar a incluir nossos colaboradores nos grupos que a gente criou e também, remanejar, reestruturar os nossos grupos. Então, ao lado de cada colaborador, a gente tem uma seta aqui, um quadradinho para seleção, permitindo que a gente selecione e com facilidade eu substitua, colaborador de um grupo para o outro. Então, em remover, a gente exclui, em adicionar, a gente inclui o usuário dentro do novo grupo que a gente deseja. Se eu clicar aqui em cima, faz a seleção completa. Como aqui a gente está falando de um banco pequeno, ele selecionou, de uma única vez, as 10 pessoas. Quando for mais de 10, ele vai trazer um total de 25 a 50 e vocês sempre vão ter que baixar para ir incluindo mais pessoas.
Outra forma facilitada de vocês fazerem, então, inclusão de colaborador dentro do grupo é através da planilha de importação, tá? Então, pessoal, aqui vocês têm um modelo, no qual vai permitir que vocês baixem aqui a planilha, e uma vez baixada, então, essa planilha, a gente vai preencher as colunas. São 4 colunas simples, que vai trazer a informação do nome completo desse colaborador, o e-mail, o ID, que é o número da matrícula, então, desse colaborador, e vai trazer também o grupo que a gente vai, então, incluir, tá? Lembrando que os grupos já devem estar criados, certo? E aí a gente vai nomear exatamente da mesma maneira que está, então, configurado dentro aqui dos grupos criados. Então, a inclusão, ela vai seguir sempre nessa ordem. Nome, e-mail, ID opcional, se não vai utilizar, não exclui, e o grupo. Preencheu a planilha, pessoal, traz ela novamente aqui para dentro e segue as etapas ali, né, preenchendo exatamente que nem vocês preencheram na planilha de importação. Então, nome, e-mail, grupo, passa para o seguinte, na etapa seguinte, vamos cuidar com relação ao usuário e senha, ou SSO, e feito isso, a gente traz todos os colaboradores para dentro do painel e inclui eles dentro do grupo. Então, a planilha, ela é uma reestruturadora de grupos, ela sempre vai auxiliar vocês na inclusão de pessoas. Tcharê, temos uma demanda grande de colaboradores que não fazem mais parte, podem usar da planilha, né? Então, vai preencher, vai criar um grupo ali de, né, pessoas que não fazem mais parte, para que vocês consigam visualizar e realizar a exclusão. Tá? E não se preocupem, porque ela não dispara e-mail para ninguém informando que a pessoa foi incluída dentro do painel, né? E também não realiza duplicidade. Outra ferramenta que eu gostaria de trazer para vocês, nada mais é do que a ferramenta da nossa restrição temporal e restrição espacial. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas ferramentas, certo? Percebemos que todos os colaboradores estão dentro de um grupo, certo? E aqui dentro do grupo, então, a gente tem regras que vão ser, né, seguidas pelos colaboradores e pelos nossos assistentes. Ressaltando que regra de grupo é e vai ser sempre seguida por todo colaborador, né, e por todo assistente. Então, aqui a gente tem, ó, 10 horas, 3 no máximo, uma quantidade. Então, a gente tem aqui uma regra bem, né, definida para as estações de trabalho. E a gente tem aqui os nossos colaboradores e os nossos assistentes. Então, pessoal, aqui na questão de liberar, né, Tcharê, gostaria, quero liberar ali a nossa secretária ou quero liberar um colaborador de seguir a regra do grupo, preciso alterar o perfil dele, nem sempre se faz necessário. Quando a gente falar de perfil, lembre-se que o perfil ele está muitas vezes associado à manutenção que vocês realizam dentro do painel. Então, aquilo que a gente trabalha. Se você só deseja realmente remover, então, essa regra de um colaborador, você pode realizar isso através da remoção da restrição temporal ou da restrição espacial, tá? Restrição temporal, referente ali, né, quantidade de reservas, o tempo máximo, de que horário que pode. Restrição espacial, então, referente ali à regra dos andares, né, dos setores que podem ser reservados. Então, vamos mostrar aqui, no caso, o Dr. House. Então, vamos entrar aqui na regra do nosso colaborador, para vocês verem que ele, como colaborador, acaba seguindo, então, todas as regras ali que foram
definidas, tá? Então, o tempo máximo é de até 10 horas, né? Vamos colocar lá para frente também para vocês verem. Então, 17, o tempo máximo aqui das 18 até as 20. Vou na planta e ele já define que o tempo máximo para uma reserva é de 10 horas. Então, vamos mudar aqui para 16, eu vou para a planta, ó, limite máximo. Então, toda vez ele vai informando aqui que existem regras que estão sendo ultrapassadas. No momento que a gente fala, preciso liberar este colaborador de seguir a regra, porque às vezes pode ser um gerente teu, mas eu só quero liberá-lo da regra, a gente pode vir tanto por aqui, quanto por aqui, ó, e então vamos lá em ignorar a restrição aqui temporal. Deixa eu só ver, que eu acho que ele não foi. Ignorar a restrição temporal. Muito tempo de sessão aberta, pessoal, às vezes acontece isso, a gente vai aplicar uma regra e ela pode não ocorrer. O ideal é sempre reiniciar e aí vir de novo e tentar. Então, vamos lá, ignorar a restrição temporal. Eu não sei por que ela não está indo, restrição temporal, ignorar. Está com algum problema aqui na minha... Deixa eu ver aqui, ignorar, restrição. Peço desculpa aí, pessoal, porque eu não sei o que está acontecendo, que ele não está indo. Deixa eu trocar de... Vamos pegar a dona aqui para a gente ver. Ignorar a restrição temporal. A dona, lembrando que como assistente, ela também, né? Pessoal, eu não sei, deu algum erro aqui na minha tela, tá? Pois eu vou ter que ver e atualizar. Por fim, vale ressaltar que no momento que a gente, então, ignora, tá? A gente está permitindo, então, que o colaborador efetue as reservas sem seguir a regra do grupo que ele faz parte. Então, ao ignorar, clicar em ignorar, vai aparecer um ícone aqui na lateral para vocês. Esse ícone aparecendo, então, será a identificação de que você liberou este colaborador de seguir ali, seja a regra espacial, seja a regra temporal. Perfeito? Pessoal, quero abrir, então, para vocês, para poderem tirarem as dúvidas ou para trazerem aí algumas situações que vocês já utilizam no dia a dia. Bem interessante tudo isso. Eu comecei agora no cargo de governança ágil, que é de um escritório de inovação de uma empresa, e aí eles utilizam a plataforma do DeskB. Uma coisa que está pegando para a gente agora, que eu gostaria de saber se tem alguma sugestão, eu até tenho uma reunião marcada com a Jaque, eu acho, na quinta, para tirar algumas outras dúvidas, é sobre as escalas, porque como está passando essa parte da pandemia, já passou na real, os escritórios estão querendo voltar, e daí o pessoal de coordenação e gerência gostaria de saber se tem uma forma dentro do DeskB de ajustar as escalas e ver essa parte, por exemplo, o colaborador não veio 3 vezes na semana, ou eu colaborador, quero ir nos mesmos dias que meu outro colega. Uhum. Tem alguma solução dentro do DeskB para isso? Tá. Matheus, a gente acho que poderia marcar uma reunião para a gente analisar
a demanda de Uhum. vocês, Sim. e para a gente trazer aí, né, Acho que já tem na quinta com a Jaque. a Jaque, né, provavelmente para isso, tá? Mas aqui, quando a gente fala de, quero poder reservar próximo a um colega, através do real time, a gente já tem a visualização de todas as reservas, né, do dia ou dos dias que a gente selecionar. Então, o real time, ele vai te proporcionar isso, essa visualização, né, e permitir, é claro, que eu possa reservar ao lado. Então, essa é uma das ferramentas aí que veio para auxiliar com relação a isso, certo? Com relação a saber, né, se o colaborador fez ou não ali as suas reservas da semana, se ele realmente reservou 3 vezes na semana, conforme informado, através da ocupação, Matheus, a gente pode filtrar essas informações, eu consigo filtrar até mesmo pelo nome do colaborador e ter esse relatório mais detalhado. Então, você consegue ver semana a semana, sempre utilizando dos filtros. E aí sim, vocês vão ter essa proporção, essa visualização dessas métricas. Sim, tá bom. Obrigado pelo esclarecimento, adorei o webinar, já estou inscrito no próximo. Perfeito, que bom. O próximo é de catering, tá, Matheus? Eu tenho certeza que vocês vão adorar também. Uma ferramenta muito bacana aí, justamente para eventos. Ela é meio parecida, pessoal, com o iFood, aí vocês vão ver, bem bacana. Tá? Mais alguém, pessoal, com alguma pergunta, alguma dúvida? Tiaria, deixa eu te perguntar, de repente, foge um pouco aqui dessa questão aí que estava explicando dos grupos, em relação ali, sabe, né, que o nosso foco aqui é estacionamento. Nossa pedra no sapato é o estacionamento. E ali a gente estava até conversando, não sei se já tem retorno, sobre os dados, né, das placas, isso aí vocês já estão... ainda não temos uma solução, por enquanto. A gente está conversando, Aline, muito estranho, porque só está acontecendo com vocês. Eu não sei o porquê, entende? Mas quando a gente digita aqui a placa, ele acaba que vem tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Mas sim, não se preocupa que a gente está olhando, está avaliando, eu quero ver se essa semana já, junto com a ADAN, a gente já tem uma resposta mais concreta. Ai, que legal. Outra coisa ali no grupo, em relação por exemplo, ao horário, né, de início e de fim, ele já fica pré-agendado nas estações, e no estacionamento a gente tem alguma previsão? No estacionamento, eu não sei, Aline, eu posso ver com a Grazi. Porque ele não, a gente tem muito problema, as pessoas, enfim, acabam esquecendo, aí botam das 9 às 9h01. Aí não entendem por que estão estacionadas errada. E aí é uma solicitação que o pessoal, se a estação ela já te pré-define ali, né? Ele já te dá um horário das 9 às 18. Claro que tu pode modificar. De repente seria muito interessante, né? Uma boa a gente já ter no estacionamento, né? A gente ia evitar, porque a gente tem bastante. O pessoal que reserva 1 hora, 1 minuto, nem vi o horário, sabe? Eles se concentram em achar vaga e não observa ali a parte do horário. Do horário, né? Esse aí também seria interessante para nós. Seria bem interessante. Não, eu vou passar, Aline, essa tua... Você já tinha feito até uma sugestão, né, com relação a isso. Isso aí. Mas eu vou passar também para a Grazi, vou reforçar hoje da nossa conversa aqui, com relação, porque realmente é bem interessante a gente já ter essa jornada padrão também para o estacionamento, né? Isso ia facilitar muito, né? Lembrando também, né, Aline, que você sabe que a jornada padrão, ela define o horário, a gente define, mas se o colaborador entrar depois do horário que ele tem definido, ele vai ter que editar de qualquer forma, né? Também isso. Não, sim, tu diz para o mesmo dia, né? Não, isso aí é bem tranquilo, é só para que, assim, como a gente tem uma limitação de 8 dias, a gente não dá muito espaço, então eles conseguem reservar só por 1 semana. Então, realmente, mais para que eles consigam entrar, porque, assim, então a maioria entra com antecedência para conseguir, né, porque é só 1 semana e está bem concorrido. Então, daí sim. no nosso caso, a gente não dá muito prazo, não. Isso a gente viu. O estacionamento de vocês é
É trancadinho. É Não. basicamente um bingo, né, Aline? Não, a gente logo ali no início, acho que o ano passado, eles reservavam o ano inteiro. Eu digo: "Nem sabe se vai estar aqui, nem sabe se vai conseguir", e eles faziam reserva, a gente teve que trancar. Mas E o máximo permite isso, né, essa rotatividade também, então facilita bastante. Mas de Não, vocês aí, ficou melhor. realmente é bem concorrido mesmo. Mas tranquilo, Aline, eu vou reportar pra Grazi e a gente tá avaliando ali com relação à questão da placa, porque realmente foi só com vocês, eu não sei o que pode ter Os acontecido. premiados. Os premiados. Não, Mas a gente tá certo. avaliando, tá bom? Obrigada, tia Areia, muito De obrigada. nada. Pessoal, obrigado aí pela atenção de todo mundo, obrigada a todos que participaram da webinar, e eu conto aí com vocês na próxima semana, tá? Não deixem de fazer a sua inscrição para o nosso web de catering. Para quem ainda não utiliza ou quer conhecer, venham pelo menos para conhecer o módulo, para vocês saberem as novidades aí do catering. Para todo mundo, uma ótima semana, tá bom, pessoal? Obrigada para vocês também, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.